Augusto, você é um adepto da pregação expositiva, você já pregou expositivamente várias vezes em vários livros. Recordo agora que você pregou no começo de Lucas, em Hebreus. Só que alguns pastores têm uma certa resistência com esse tipo de pregação. Eles dizem que algumas pessoas do passado foram usadas, como Spurgeon, e não pregava expositivamente. O que você diria para essa pessoa que tem resistência em pregar expositivamente? Por que é um método, uma forma melhor de se pregar a palavra? Eu acho que a primeira coisa que eu diria é a respeito da necessidade de a gente definir o que é pregação expositiva. A pregação expositiva ela não é um método, mas é mais uma abordagem que você tem com relação à Escritura e que parte do pressuposto de que o dever do pregador é expor o conteúdo bíblico. E há várias maneiras de fazer isso. Dizer que Spurgeon não era expositivo é dizer que ele não seguia o método de exposição bíblica que alguns de nós gostam de seguir, livro por livro, verso por verso, passagens mais longas, mas Spurgeon pegava um tópico da Escritura, um texto da Escritura, e ele expunha aquilo, ele explicava aquela passagem ou aquele tópico. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que ele era um pregador expositivo, ele expunha, ele explicava o conteúdo da Escritura. Então, o que eu acho que nós deveríamos ser contra é aquela atitude que alguns pastores têm para com a Escritura que a torna irrelevante nos sermões. Geralmente citam um texto da Bíblia e aí tiram um sermão completamente da cabeça. Ou então, na hora de pregar, vão expor ideias que não estão no texto, ou pelo menos no tópico pretendido. Ou então, recheiam a exposição ou a pregação de experiências pessoais, piadinhas e ilustrações ou slogans de autoajuda. Então, nós devíamos ser totalmente contra isso. O pastor é chamado para pregar a palavra de Deus. Eu acredito que o método de exposição bíblica, que vai verso a verso, pega passagens um pouco mais extensas da Escritura, esse é o melhor método, porque ele ajuda a igreja a ler a Bíblia, a igreja a ver como é que você pode ler a Bíblia, a igreja confere o que você está dizendo, que você está seguindo o texto. As possibilidades de você errar, elas são menores do que se você vai fazer um sermão textual ou tópico. E fica clara de quem é a autoridade. A autoridade é do texto, não é sua. Infelizmente, muitos pregadores do passado, eles eram adeptos da pregação chamada tópica, e o que acontece é que a autoridade que provinha dos sermões deles geralmente era baseada na biografia deles, na personalidade deles, na estatura que eles já haviam conquistado, na posição que eles haviam conquistado. Mas qualquer pregador que não tenha visibilidade ou ainda não ganhou a notoriedade, mas se ele expor a palavra, vai ficar claro que a autoridade com que ele está expondo é a Escritura. E ele vai ganhar ouvidos, ele vai ser ouvido por aqueles que querem, de fato, escutar a palavra de Deus. Então, eu acho que parte da resistência que alguns colegas têm com relação à pregação expositiva é que ela dá trabalho. Você tem que estudar o texto, tem que fazer exegese, tem que compreender o texto, tem que ler bastante comentários. E depois você vai ser obrigado e forçado a pregar no que o texto está dizendo. E nem sempre é agradável você se deparar com passagens que desafiam a sua compreensão e que você vai ter que abordá-las mesmo sabendo que elas são polêmicas. Mas no fim vale a pena. A exposição da Escritura lhe dá segurança, lhe dá tranquilidade que você está sendo fiel à palavra de Deus, porque o nosso chamado é para pregar e expor a palavra de Deus. Como eu disse, é mais uma atitude com relação à Escritura. E o método, para mim, que melhor corresponde a essa atitude, de fato, é a exposição corrida do texto, não necessariamente livro a livro, né, ou sequência, mas com certeza o texto escolhido tem que ser exposto, explicado e feito uma aplicação, para dizer o que é que aquela passagem tem a ver com os nossos ouvintes, de que forma aquilo impacta a vida deles e ajudá-los a perceber aquilo. Então, isso era o que eu diria para quem tivesse dificuldade com pregação expositiva. Perfeito, muito obrigado, Augusto. Pois não.